O vídeo de hoje vai deixar todas as feministas do Facebook mais putas comigo ainda, sabe por quê? Porque eu vou falar que os homens também sofrem opressão. Alright. O que acontece é que as mulheres, quando se sentem oprimidas ou quando elas se sentem muito cobradas, elas gritam, xingam, reclamam, fazem marcha, criam um grupo de putinhas aborteiras. Você não sabe do que eu tô falando? Entra lá no blog Acidez Feminina que eu postei lá. Todo mundo precisa ver esse vídeo das putinhas aborteiras. Que escroto! E eu nunca vi homem reclamar da pressão que eles sentem. E assim como os outros vídeos que eu faço, eu tô fazendo esse porque talvez os homens não tenham consciência de que eles têm essa pressão e assistindo aqui eles vão parar pra refletir um pouquinho. É difícil explicar esse tema porque é muito complexo, mas eu vou começar falando de um negócio que eu já esqueci aqui. Lembra antes da Revolução Feminista, que fez as mulheres ganharem independência e ter progresso e ter direito a várias coisas? Os homens tinham a simples função de procriar e prover a casa. E a mulher tinha a simples função de dar crias e cuidar das crias. Hoje em dia, tô falando de novo, a mulher não precisa do homem para prover ela, prover os filhos e nem dele para fazer os filhos. A mulher consegue fazer os filhos tendo a doação de um sêmen aleatório. Não precisa do cara o tempo inteiro. Tá aí a Xuxa pra provar isso. A mulher que quiser e que não sentir necessidade consegue manter os filhos financeiramente e educar os filhos sozinha, até porque algumas aí são obrigadas a fazer isso, nem escolheram por isso. E aí, nessa questão toda, qual é o papel do homem? Pois é, ninguém sabe, nem os próprios homens. Isso causa uma pressão social muito complicada no cara, porque apesar dele não ter as funções que ele tinha antigamente, ele ainda é cobrado como se ele fosse o homem de antigamente. Por exemplo, o homem não pode chorar, o homem não pode abraçar um amigo ou beijar um amigo que ele parece gay, o homem não pode demonstrar os seus sentimentos, o homem não pode ser romântico porque ele é um mariquinha. Um ótimo exemplo disso é quando o cara sai pra balada com os amigos e ele tem uma namorada. Aí ele tá lá na balada e uma mulher chega nele. Por quê? Porque as mulheres ganharam o direito de chegar nos homens, coisa que antigamente não existia. Aí o cara tá lá, a mulher chega nele e ele fala: não quero, sou compromissado, sou fiel à minha namorada. O que você acha que os amiguinhos dele vai falar pra ele? Parabéns! Você é um ótimo homem! Isso é muito bom pra você, que você zele o relacionamento que você tem. Você tá certíssimo em valorizar a mulher que você tem. Palmas! Óbvio que não. Todos os amigos do cara vão começar a zoar ele, chamar ele de fracote, de mariquinha, todas as outras coisas que podem ser pejorativas pra um machão, macho, que tem que sair por aí metendo rolo em todo mundo. Isso é tão retrógrado que é coisa de que quando... O que? Falei errado? Retrógrado. Isso é tão retrógrado que isso é coisa de quando o cara podia trair a mulher dele quantas vezes ele quisesse e a mulher tinha que aceitar. Então por que o papel do homem mudou, mas as cobranças continuam as mesmas? O cara ser macho, o cara ser bonzão, ele tem que sair por aí metendo em todos os buracos que aparecer na frente. Sem contar a pressão que acontece por causa das coisas que as mulheres ganharam como direito. Porque é uma coisa que o machismo coloca na cabeça do cara, mas que a sociedade também tem, inclusive as mulheres têm esse pensamento. O cara que escolhe ser pai e ser dono de casa, por exemplo, a mulher dele ganha mais que ele e ele escolhe que então ele pode abandonar o serviço e cuidar das crianças, que é o que uma mulher faria normalmente. Esse cara, ele é taxado e as pessoas falam que a mulher dele pode fazer o que quiser com ele, que ele é um bundão. É ou não é, galera? Fala a verdade. E obviamente muita coisa facilitou na vida dos homens, porque essa coisa de não ter o papel é uma coisa positiva, apesar de ainda ser cobrado. Eles não têm a obrigação de pagar as contas agora, apesar de muita mulher achar que tem. Eles não têm a função de chegar nas mulheres. Hoje em dia, a grande maioria das mulheres já chegam nos homens, mas isso também trouxe obrigações pesadas pro cara. Porque se antes ele podia só prover e procriar, hoje em dia o cara tem a obrigação de satisfazer a mulher, inclusive sexualmente. Até porque no mercado existem concorrentes de plástico que fazem um serviço muito bom. Antigamente não. Era só o cara chegar, meter, gozar, colocar a criança na barriga e sair fora. Pensa no quão é idiota e quão ilógico é o cara ser taxado e pressionado quando ele resolve revelar que ele encontrou uma mulher e que ele quer ficar só com essa mulher. Porque ele tem um sonho de casar. Porque o sonho dele é de construir uma família e cuidar bem dos filhos. E sabe o pior disso? O pior disso é que a pressão não vem só dos amigos ou dos parentes homens. A pressão vem também das mulheres que ficam criticando caras assim. Toda mulher, no fundo, quer um cara desse tipo, que se mostra romântico e que fala que quer só ela e que assume pra todo mundo que essa é a mulher da vida dele, que não dá abertura pra outras mulheres simplesmente porque
porque ele vai ser zoado pelos outros caras. Mas toda mulher, quando vê um cara desse, mete o pau nele, igual os amigos fazem. E o que me deixa triste nesse assunto todo é pensar que tem muito homem por aí que tinha muito potencial pra ser o que ele quisesse ser, e na verdade ele fica seguindo esses padrões e aceitando essa pressão social e caindo na pilha da galera apenas porque ele quer ser taxado de machão. E não por causa das coisas que ele realmente quer e por causa das coisas que ele realmente sente. E o que eu consegui pensar com isso tudo é que essa pressão social que os homens sentem é muito parecida com a pressão da mídia, do padrão de beleza que as mulheres assumem. Do mesmo jeito que o cara sai por aí metendo a rola em todo mundo só pra ele parecer machão, tem muita mulher por aí que mora na academia e vive fazendo cirurgia plástica só pra se manter dentro de um padrão que às vezes nem é o que ela quer. Mas a minha esperança é que os caras um dia percebam que eles podem ser o que eles quiserem. Assim como nós mulheres podemos ser o que a gente quiser. E que quem taxar ele é a pessoa que tá errada e não é ele que tá errado.